Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Prefeitura. Professor, como assim? Já houve a prova? Houve a prova para o cargo específico, mas ainda tem os pedagogos aí, então você que é pedagogo está me assistindo, essa aula é muito importante para você, porque hoje eu irei resolver as 10 questões de raciocínio lógico que caiu na prova lá de língua portuguesa. Por que eu vou começar por língua portuguesa? Porque lá caíram 10 questões de raciocínio lógico, enquanto que as demais áreas caíram ali 5 questões de raciocínio lógico. E eu tenho quase certeza que essas 5 das outras áreas são questões que caíram também na língua portuguesa. Então eu prefiro resolver 10, porque aí quem está estudando para pedagogo vai ter aí um estoque de 10 questões para poder entender mais ainda o perfil da banca. Então, se você fez a prova domingo aí, coloca aqui embaixo como é que foi a sua prova, como é que você se deu bem, se você se deu mal, se você viu ou não o gabarito, tá com medo, tá com receio. Professor, precisa de questões para anular, para poder entrar. Hoje a gente vai discutir se vai ter ou não questões para anular aqui no nosso canal. Então, sem muita enrolação, se você vem gostando aqui do material, do trabalho, clica aqui embaixo em gostei. Se não for inscrito, se inscreve também no nosso canal. E agora vamos aí para a resolução dessa prova com a nossa primeira questão. A Escola Municipal Aristóteles da Silva possui um campo com gramado descobertos de modo que, sempre que chove na escola, a grama do campo fica molhada. Inclusive, eu poderia colocar essa expressão aqui numa forma condicional, porque essa frase aqui, essa proposição, ela é uma condicional disfarçada. Eu poderia colocar assim, ó, se chove na escola, então a grama do campo fica molhada. Perceba que se eu estou aqui diante de uma condicional disfarçada, mas ela é uma condicional, se eu digo que acontece P implica acontecer Q, não quer dizer que se acontecer Q, implica acontecer o P. Em outras palavras, vamos voltar aqui para a nossa frase. Ó. Sempre que chove na escola, ou seja, se isso acontecer, se choveu na escola, eu sei que a grama do campo vai ficar o quê? Molhada. Agora eu te pergunto, e se a grama do campo estiver molhada? Eu cheguei lá e eu vi que a grama do campo estava molhada. Eu posso deduzir que choveu? Não. Eu não posso deduzir que choveu. Eu sei que se chove, a grama fica molhada. Mas se eu chego lá e vejo a grama molhada, eu não tenho como deduzir que choveu. Pode ter acontecido qualquer outra coisa. Pode ter acontecido de um bombeiro passar lá e jogar água lá, alguém pegar um balde e jogar água lá dentro da grama, e aí a grama ficou molhada. Mas a única certeza que eu tenho por esse enunciado é, se chove, eu sei que a grama do campo vai ficar molhada. Nessa ordem aqui. Neste cenário, qual das seguintes sentenças está correta do ponto de vista da lógica formal? Então, tendo como base essa proposição, que, de novo, ela é condicional, né? Se acontece uma coisa, então acontece a outra ali. O que é que a gente pode concluir aqui com certeza? Se hoje choveu na escola, vamos analisar isso aqui, ó. Se hoje choveu na escola, a grama do campo ficou seca. Ele está contradizendo isso aqui, ó. Sempre que chove na escola, a grama do campo fica molhada. E está dizendo que vai ficar seca. Esse item é um item que você jamais pode marcar na hora da prova. No item B tem, ó, se hoje não choveu na escola, a grama do campo pode ter ficado seca ou molhada. Olha só esse item B aqui, com cuidado. Se hoje não choveu, está dizendo que não choveu. Eu sei o quê? Sempre que chove na escola, a grama do campo fica o quê? Molhada. Eu sei isso, sempre que chove. Então, eu tenho a certeza do que é que vai acontecer se chover. Aí eu te pergunto, o que é que vai acontecer se não chover? Se não chover, eu não sei o que vai acontecer porque eu não tenho nenhum dado na questão. Aqui no item B está dizendo exatamente isso. Ó. Se hoje não choveu na escola, a grama do campo pode ter ficado seca ou pode ter ficado molhada. Ele não fechou aqui uma certeza. Ele deixou aqui ó, uma possibilidade. Pode ter esteja seca, mas também pode ser que esteja molhada. Então, eu não estou firmando nada aqui. Ou seja, o item B é um item coerente aqui com a lógica. Já o item C tem assim, ó, se a grama do campo ficou molhada, olha só, se ele está dizendo que se ficou molhado, o que ele está falando dessa parte aqui, ó, que seria a minha proposição que, né? Se ficou molhada, eu posso concluir que choveu? Não posso. Aqui ele está dizendo que com certeza choveu. Não. Se está molhada, eu não posso concluir que choveu. De novo, eu posso concluir ali que alguém jogou água, ou então que passou um bombeiro e jogou água. Eu não posso concluir que choveu só porque a grama está molhada. Agora, se ele te diz na questão que choveu, aí eu posso garantir que vai estar molhada, porque aqui ele diz, ó, sempre que chove na escola, a grama do campo fica molhada. Então, esse item aqui também é um item falso. E aqui, ó, se a grama do campo não ficou molhada, ela está seca lá, ou ela não está molhada.
pode ter chovido. Isso aqui é uma falsidade, porque se não está molhada, ó, se não ficou molhada, não tem como ter chovido. Porque sempre que chove na escola, a grama ali fica molhada. Então esse item também era um item correto e era fácil de você identificar que era incorreto. O único item aqui dessa questão é o nosso item B de bola. Vamos aí para a questão de número 2. A argumentação dedutiva busca, a partir de uma regra e de uma premissa, chegar a uma conclusão. Isso aqui a gente está falando de lógica de argumentação. Considere como verdadeira a seguinte regra. Então aqui ele está te dizendo que é verdadeira a seguinte regra, então ele está te dando uma premissa. Sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. De novo eu estou diante de quem? Da condicional. Sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Se chove em Porto Alegre, então a temperatura diminui. Eu posso colocar na condicional, inclusive na prova eu teria feito isso. Eu colocaria nessa forma aqui, ó, na condicional clássica. Porque esse aqui é a condicional disfarçada aqui. Se você assistiu às minhas aulas de condicional, você sabe que na condicional você pode disfarçar o se então. E aqui é uma forma de disfarçar. Ó. Sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Ou seja, se chove em Porto Alegre, então a temperatura diminui. Qual dos seguintes itens expressa uma argumentação dedutiva válida? Ou seja, eu estou atrás de uma opção aqui que seja verdadeiro. Eu estou saindo de uma proposição aqui que também é verdadeira. Então, se eu tenho uma proposição que é verdadeiro e eu quero ir para uma outra proposição que é verdadeiro, eu vou atrás da nossa equivalente. Então, eu estou atrás da equivalente do se então. Mas eu não vou utilizar aqui a ideia da equivalência, e eu vou utilizar só a ideia de lógica assim mesmo, de raciocínio através do que está sendo dito na questão. Hoje choveu em Porto Alegre. O que é que eu posso assumir? Sempre que chove em Porto Alegre aqui, ó, o que é que acontece? A temperatura diminui. Olha o que ele botou no item A. Hoje choveu em Porto Alegre. Portanto, a temperatura aumentou. Já é um item falso aqui, porque essa proposição de cima é verdadeira. E eu sei que sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. Então, não tinha como você marcar o item A. Não tinha. O item B. Hoje não choveu em Porto Alegre. Bom, eu sei que sempre que chove em Porto Alegre, a temperatura diminui. E se não chover em Porto Alegre, eu consigo afirmar alguma coisa? Não consigo afirmar nada, porque a questão não te deu nenhum dado, nenhuma proposição que afirma o que acontece se não chover. Aqui ele está dizendo, ó, se não choveu em Porto Alegre, portanto a temperatura aumentou. Eu não posso concluir que ela aumentou porque eu não sei o que acontece se não chover. Eu só sei que se chover, ou seja, sempre que chove, a temperatura diminui. Agora, se não chove, eu não sei o que acontece. Então, isso aqui ó, é uma proposição que não é verdadeira. Pode até ser que a temperatura aumente, pode ser, mas pode ser que ela diminua também. Isso não é um pré-requisito. Aqui no item C, ó, hoje a temperatura em Porto Alegre diminuiu. Então, está dizendo que a temperatura diminuiu aqui. Ou seja, está falando dessa parte aqui, ó, a temperatura diminuiu. Portanto, choveu. Então, quer dizer que se a temperatura diminuir, quer dizer que chove? Na verdade é o contrário, ó. Se chove a temperatura diminui. Agora, se eu chego num canto lá em Porto Alegre e vi que a temperatura diminuiu, eu já posso concluir que choveu? Não, eu não posso, porque isso aqui não é a volta. Ó. Eu posso concluir o quê? Que se P acontece, então o que acontece? Isso eu posso concluir. O que eu não posso concluir, pela minha condicional, é se Q acontece, então P acontece? Não, isso eu não posso concluir. Eu só posso concluir a minha ida aqui. Ó. Então, se chover, eu sei que vai diminuir a temperatura. Agora, se eu chego lá em Porto Alegre e a temperatura diminuiu, eu não consigo concluir aqui que choveu. Então, esse item aqui é o item falso. Talvez fosse o item que você demoraria para você colocar como falso, mas você eliminaria os 3 primeiros itens e sobraria apenas o item D, que é a resposta da questão aqui. Hoje, a temperatura em Porto Alegre aumentou. Se ela aumentou, portanto, não choveu, ó, não choveu. Por quê? Porque se ela aumentou a temperatura, não tem como ter chovido de fato, porque quando chove, a temperatura diminui. Então, através daqui do raciocínio lógico mesmo, clássico, você consegue deduzir qual é o item correto. Então, a questão de número 2 é de fato o item D, vamos aí para a questão de número 3. Na lógica proposicional, é comum atribuir letras para representar proposições e poder facilmente se referir a elas. Considere as seguintes 3 proposições. Está aqui as letras que a questão está falando, ó, P, Q e R aqui. Então ele está colocando aqui, ó, o carro de Maria é de cor azul, Maria mora em Fortaleza, todo carro de quem mora em Fortaleza é da cor aqui prata. Podemos afirmar corretamente que o item A
É possível que as proposições P, Q e R sejam todas verdadeiras? Vamos verificar esse caso. Se aqui for verdadeiro e aqui for verdadeiro, será que vai ter alguma contradição? Bom, aqui na primeira, o carro da Maria, que cor? É azul. Aqui na segunda proposição tem que Maria mora em Fortaleza. Até agora eu não encontrei nenhuma contradição entre a minha primeira proposição e a minha segunda. As duas podem ser de fato verdadeiras aqui. O problema está na terceira, ó, que todo carro de quem mora em Fortaleza, qual é a cor? É da cor prata. A Maria mora em Fortaleza. A cor do carro dela tinha que ser que cor? Prata. Mas a cor do carro dela, segundo a minha primeira proposição, é que cor? É azul. Então aqui a gente encontrou uma contradição, onde diz que a cor do carro dela é prata pela terceira proposição e diz que é azul pela primeira proposição. Então não posso considerar as três proposições verdadeiras. Na verdade, eu teria que considerar a última proposição como sendo uma proposição falsa, né? Eu teria que colocar assim, verdadeiro aqui, e a última ali eu colocaria falso para que essa proposição aqui não negue esse fato aqui. Então, poderia ter esse caso aqui, onde está verdadeiro aqui e falso aqui na última. Então, o item A ele é um item falso, porque as três não podem ser verdadeiras. Aqui, ó, no item B, no máximo, duas proposições, dentre as proposições aqui, né? P, Q e R, podem ser verdadeiras. De fato, no máximo dois, ó, que seria a primeira e a segunda. E eu não poderia ter a terceira como sendo verdadeira. Então, no máximo, eu tenho duas proposições aqui. Então, o item B, de fato, é o item correto dessa questão. Aqui o item C tem no máximo uma, está errado, porque tem no máximo duas. E aqui nenhuma está errado, porque eu tenho no máximo duas proposições que podem ser verdadeiras. Eu tenho outro caso aqui em que eu poderia encontrar duas proposições verdadeiras, que seria o qual? A segunda ser verdadeiro, e a terceira ser verdadeiro, e a primeira ser falso. Mas perceba que eu teria então aqui, ó, duas proposições nessa minha segunda situação. Então, no máximo, eu tenho duas. Não importa qual é que você vai escolher aqui, mas eu tenho no máximo duas. E essas duas aqui não vão se contradizer. E quando eu coloco falso aqui, eu também não vou ter contradição, porque aqui eu estou dizendo que o carro é azul, como eu estou dizendo que é falso, então não é azul, e de fato não é azul, porque tem que ser prata, que agora eu estou considerando a terceira verdadeira. Então, no máximo, eu tenho aqui duas proposições verdadeiras. O item correto dessa questão é o item B. Vamos então ir para a questão de número 4. A conjunção é uma operação lógica representada pelo símbolo, olha só, conjunção é representada por esse símbolo e cuja tabela verdade está indicada a seguir. Ele te deu a tabela verdade, não precisou lembrar da tabela verdade da conjunção, mas você já sabe aqui que a tabela da conjunção, a sua tabela aí que foi fazer a prova, é só essa daqui, ó, onde eu estou indicando. Você vai esquecer essa parte que está de baixo. Por quê? Porque na conjunção só será verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Olha aqui a minha conjunção, está dizendo que é verdadeiro. Por quê? Porque ambas as proposições são verdadeiras. Então você já sabia disso aqui, não precisava nem ele ter te dado essa tabela, você já sabia a tabela aqui. Então, em qualquer caso em que tiver pelo menos uma proposição falsa, eu vou ter então, ó, falso aqui, ó. Todas essas aqui são falsas, porque pelo menos uma, ó, aqui é falso e aqui as duas são falsas. Então, eu tenho que ter necessariamente as duas verdadeiras. Olha só aqui, ó, podemos afirmar corretamente o item A expressão P e Q é verdadeira se e só se ambas P e Q são verdadeiras. Mais perfeito que isso não tem. O item A já é o item correto dessa questão. Essa daqui, ó, só vai ser verdadeira se a P e a Q, ambas aqui, ó, ambas forem verdadeiras. E se ambas forem verdadeiras, eu tenho que meu P e Q vai ser verdadeiro. E é por isso que eu estou utilizando aqui, ó, o se e só se. Aqui, ó, é uma bicondicional. Vai nesse sentido e vai na volta também. Então, funciona, ó, se isso aqui é verdadeiro, ambas aqui são verdadeiras. Se ambas aqui são verdadeiras, então a minha conjunção é verdadeira. Então tem a ida e a volta. Por isso que o item A já é o item correto dessa questão. E se você analisar aqui o restante dos itens, olha só o item B. A expressão P e Q, ó, a minha conjunção é verdadeira somente se pelo menos uma dentre P e Q é verdadeiro. Falsa, né? Porque, ó, uma sendo verdadeira e a outra falsa, o que acontece? Aqui é falsa. A minha P e Q é falsa daqui. Então essa P e Q não seria, então, verdadeira, seria falso. Aqui no item C, ó, a expressão P e Q é falsa se somente se ambas P e Q são verdadeiras. Isso aqui é brincadeira se você marca esse item aqui na prova. Está dizendo que vai ser falsa se ambas as proposições forem verdadeiras. Olha só, verdadeiro, verdadeiro, não deu falso, que é verdadeiro. Você sabe que ambos os verdadeiros sempre vai dar uma proposição verdadeira. Então esse aqui, ó, não é o item correto da questão. E o item D tem a expressão P e Q
é falsa se e só se ambas P e Q são falsas. Isso aqui também está errado. Professor, esse aqui está errado? Está errado, ó. Porque ela está dizendo que só vai ser falsa aqui, ó, se ambas forem falsas. Está errado porque basta que uma seja falsa aqui. Não precisa que ambas sejam falsas. Então basta uma ser falsa, que aí a proposição inteira vai ser falsa aqui. Então o erro que está justamente na minha ida aqui, ó. Dizer que ela vai ser falsa apenas quando ambas forem falsas aqui. Então esse item aqui é um item falso. O único item dessa questão, de fato, é o item A. Vamos aí para a questão de número 5. Segundo o Wikipedia, a lógica proposicional tem como objetivo modelar o raciocínio humano partindo de frases declarativas, que são as nossas proposições. Aí, para quem assistiu a minha primeira aula de proposição, vai lembrar disso aqui, né? Que são orações, que são declarativas, que podem ser verdadeiras ou falsas. Aqui ele vai dizer, ó, uma proposição matemática é uma sentença declarativa, ou seja, que afirma ou nega um fato, ó, o fato aqui, ó, a qual podemos atribuir um valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso. Perguntas, ordens, exclamações e paradoxos não são proposições matemáticas. Nossa, a questão está te dizendo que é que não é proposição. Ó. Que é que não é proposição. Perguntas, ordens, exclamações, paradoxos. Olha só o que é que ele está pedindo na questão. Qual das seguintes sentenças é uma proposição matemática? E está te dizendo na questão que as perguntas não são proposições matemáticas. Olha a pergunta aqui. Tu não vai marcar um item desse, né? Esse aqui é um item falso. Está dizendo que as exclamativas, as exclamações, não são proposições. Olha assim a exclamativa aqui, ó. Também é um item falso. Não é possível que alguém tenha marcado o item C e o item D. Só vai marcar o item C e o item D quem não leu a questão aqui e não viu no enunciado dizendo isso aqui, ó. No item B nós temos aqui, ó, esta sentença é falsa. Eu tenho quase certeza, eu nem cheguei a verificar, mas eu tenho quase certeza que na minha aula 2 eu menciono essa frase aqui, essa proposição. Quando eu estou falando lá dos princípios onde uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou o terceiro excluído, se eu não me engano, eu falo de uma sentença como essa daqui. E essa proposição é um paradoxo. Por que ela é um paradoxo? Porque eu não consigo afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Eu até falo isso lá no vídeo. Ó. Eu falo, ó, se eu considerar essa proposição sendo verdadeira, eu vou entrar em uma contradição, porque ele está dizendo que esta sentença é falsa. Se eu considerar verdadeiro, ela está dizendo que é falsa. Então, eu entrei em uma contradição. Ah, professor, então considera ela falsa. Se eu considerar ela sendo uma proposição falsa, ela está dizendo que esta sentença é falsa. Então, ela seria verdadeira, ou seja, entra aqui de novo em uma contradição. Então, eu não posso dizer se ela é verdadeiro nem falso. Logo, isso aqui não é proposição. É um quê? É um paradoxo. Sobra apenas o item A aqui de aprovação, que diz assim, ó, esta semana tem 9 dias. Aí você vai falar, professor, mas semana não tem 9 dias, a semana tem 7 dias. Ok, isso aqui é uma proposição que a gente pode dar o valor de falso, mas não deixa de ser uma proposição. Vamos então ir para a questão de número 6. A quantidade de letras aqui é separado, viu gente? Ó, a quantidade de letras na seguinte sequência de palavras forma uma progressão aritmética. Aí nós temos aqui, ó, tia, temia, comédia. Professor, o senhor não falou sobre progressões aritméticas nas suas aulas. De fato, porque progressões aritméticas são sequências lógicas. E nas minhas aulas eu foquei mais em proposições, em raciocínio lógico proposicional. Então, não deu tempo de eu abordar a parte de sequência. Então, para quem vai fazer para pedagogo, observa só essa aula aqui, onde a gente vai resolver algumas questões que envolvem sequências aqui. Ó. Então, progressões aritméticas. Ele está dizendo que a quantidade de letras que forma a palavra aqui forma, então, a progressão aritmética. Considerando apenas esse fato, qual das palavras listadas abaixo se encaixaria como a próxima palavra da sequência? Vamos supor que você não sabe o que é progressão aritmética. Aí você vai fazer o que o comando da questão diz, ó, a quantidade de letras da palavra. Quantas letras tem tia? Tem 3. Quantas letras tem temia? Tem 5. Quantas letras tem comédia? Se você contar, vai ter 7. Você consegue observar que tem um padrão aqui? Professor, eu percebi que são tudo número ímpar aqui. Ou então, professor, eu percebi que do 3 para o 5 aumentou 2. Do 5 para o 7 aumentou 2. Perfeito. Essa é a lógica correta, ó. Do 7 eu tenho que aumentar quanto? 2. E se eu somar aqui, ó, 7 mais 2, tem que dar 9. Então a próxima palavra tem que ter quantas letras? Tem que ter 9 letras aqui. Sem você precisar saber o que é progressões aritméticas. Mas eu já vou te dizer, progressão aritmética é uma sequência numérica, onde você obtém cada termo aqui somando sempre o mesmo valor, uma constante.
que nós chamamos de razão. No caso aqui, a minha razão seria 2, ó, sempre estou somando 2. Na progressão aritmética, eu também posso sempre subtrair o mesmo número, que aí seria também uma progressão aritmética, onde a razão seria sempre a subtração desse mesmo número aqui. Então isso é uma progressão aritmética, mas observe que você não precisava saber o que é progressão aritmética, bastava observar o padrão aqui. Então eu tenho que encontrar nas opções aquela que tiver uma palavra com quantas letras? 9 letras, que seria o próximo aqui do nosso padrão. Fatia tem 5 letras, não é? Coméria aqui tem 7 letras, também não é. Agora, liberdade, se você contar, você vai ver que tem 9 letras, já é o nosso item correto da questão. E se você contar aqui tranquilidade, vai dar mais do que 9 letras, porque essa palavra aqui você consegue observar que é maior que essa. E essa tem 9. Então, já sei que essa do item D tem mais de 9 letras, ou seja, o item correto é o item C. Vamos aí para a questão de número 7. Marcos escreveu um número inteiro positivo de 5 algarismos decimais, ou seja, maior ou igual a 10.000. Então, observa só essa informação aqui que ela é importante. Formado por algarismos distintos. Então, eu não posso ter, por exemplo, esse número aqui, ó, 11032. Esse número aqui é um número que tem 5 algarismos, mas eu estou repetindo o número 1 aqui. Eu não posso repetir o número 1, porque diz que todos os números aqui, dos 5 números, são diferentes, são distintos. E os escondeu, tá aqui, ó, ele escondeu esses números aqui. Aí veio aqui o João. O João tentou adivinhar o número e ele sugeriu os seguintes números. O número 12.000, ó, o número 12.345, ele sugeriu esse número. E sugeriu também o número 87.139. É basicamente isso que ele está escrevendo aqui por extenso, ó. Então tá aqui o número 12.345. Observe que todos os números aqui são diferentes. Ó, o 1 é diferente do 2, que é diferente do 3. E o 87139 também, todos os algarismos são diferentes. Aí vamos lá para o Marcos. Marcos adicionou à tabela acima um asterisco. Ó. Ele colocou um asterisco. Observe que ele realmente botou um asterisco. Ó. Então ele colocou um asterisco para indicar o quê? Ao lado de cada algarismo que está presente no número que ele escreveu, mas que está na posição, ou seja, na ordem de grandeza errada. Então, observe, esse número 1 aqui, ele está presente no número que ele escreveu, que ele escondeu, mas como ele colocou só um asterisco aqui, quer dizer que esse número 1 não deveria estar nessa posição aqui, teria que estar em outra posição. Ok, vamos continuar aqui a leitura. Ó. E adicionou 2 asteriscos ao lado dos algarismos que estão presentes, ou seja, que o nosso querido João acertou, então está presente, e estão na posição correta. Exemplo, ó, o 7 aqui, ó. O 7 ele colocou 2 asteriscos, quer dizer que o 7 tem que estar nessa posição aqui. E o número 3? O número 3 tem que estar nessa posição aqui. A tabela informada por Marcos ficou assim, tá aqui, ele marcou aqui. O número que Marcos escreveu foi, antes de ler aqui essa questão, vou só deixar aqui uma contribuição, uma ideia para você que vai fazer a prova para pedagogo. Observe que essa questão aqui exige aqui um pouco de interpretação, que talvez fizesse com que você tivesse que pensar um pouquinho nessa questão. O que é que eu faria na hora da prova? Circula essa questão. Eu fiz a prova para matemática, né, para minha área de matemática, no domingo agora, e das 30 questões de matemática que eu fui fazendo da minha específica, tinha questão que eu olhava e eu sabia que eu ia gastar muito tempo para fazer. Eu circulava a questão, eu não ia perder muito tempo tentando fazer uma questão que poderia me tirar tempo para resolver as questões de português, de legislação, de didática. Então, uma questão como essa, que envolve aqui uma interpretação, que você tem que analisar os casos, circula ela e deixa ela para o final. Não deixa essa questão aqui estragar a questão do seu tempo. Mas beleza, vamos voltar aqui para a questão. Ele quer saber qual é o número de 5 algarismos, certo? Certo. Ele está dizendo aqui no início que esse número aqui, ó, ele é maior ou igual a 10.000. Olha só o número do item A aqui, ó. Tem o 7.831. Esse número é maior que 10.000? Não é. Então, tira esse item aqui, ó. Não pode ser esse item. Agora, vamos olhar para a questão dos asteriscos. Se tiver um asterisco, é porque o número existe. Então, tem o número de 5 algarismos. É um número que está aqui dentro, né? Se tiver um asterisco aqui. Observe que o 1, ó. O 1 é o número que tem que estar aqui na minha lista. E o número 3 também é o número que está na minha lista. Agora, qual é o número que não está na minha lista? É o número 2, porque ele não colocou um asterisco. E o número 4 também é um número que ele não está na minha lista. E o número 5 também. E aqui embaixo, ó, o número 9 também não é. Vamos olhar nas opções, só por curiosidade aqui. Se tiver alguma opção que tem o número 2, ou 4, ou 5, ou 9, já não pode ser o item correto. Olha o item D. O item D tem o número 9, não pode ser esse item aqui. Tem mais algum item que aparece esses números aqui? O número 9, o número 5, o número 4...
Não, né? Agora vamos analisar o seguinte. Esse número 7, que tem 2 asteriscos, está na posição correta. Então, ele é para estar aqui mesmo. E o número 3 aqui, ó, é para estar nessa posição. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é para estar aqui. Então, observe nas minhas opções aqui. Eu tenho que ter o 7 e depois o 3. Olha aqui o item C. 7 e depois o 3. E no item B? O item B está trocado. Ó. O 3 está primeiro e depois o 7. Está errado o item B. Então, já não pode ser mais o item B. Eu nem precisei fazer aqui como é que ficaria o resto dos números. Já sei que é o item C. Mas, professor, como é que faria para chegar nesses outros números? Observa só. O número 1 não está na primeira posição, porque tem um asterisco. O número 1 aqui, ó, não está na terceira posição, porque tem um asterisco. Então, sobrou esse caso aqui. O número 8. O número 8 não está na posição correta, ou seja, ele não está aqui. Ele está onde? Ele está aqui. E esse último número aqui ficou faltando, sobrou apenas o número 6 aqui pelo nosso item da questão, portanto, é o item C de casa aí. Vamos para a questão de número 8. Os números 6, 18, 54, 162 e assim por diante formam uma progressão geométrica. A gente já falou da aritmética, que você vai sempre somando o mesmo número, e agora nós estamos na geométrica aqui. Ou seja, uma sequência na qual a razão entre os termos consecutivos permanece constante aqui. Na progressão aritmética, que a gente viu na questão anterior, a gente sabe que sempre vai somando ou subtraindo o mesmo valor. Já na geométrica, você já vai anotando aqui, para quem vai fazer aí para pedagogo, você sempre vai multiplicando o mesmo valor. E por mais que você não soubesse isso, você poderia tentar deduzir pela sequência. Olha a sequência, é 6, depois 18, depois 54, depois 162. E aí você perceberia que para mim ir do 6 aqui, ó, para mim ir do 6 para o 18, multiplica por 3. Para mim, do 18 por 54 seria um pouquinho mais difícil, mas você conseguiria perceber que multiplica por 3 e aí você encontraria aqui um padrão. É sempre multiplicando por 3. Então, a minha razão aqui é 3, ó, porque sempre vai se repetindo. E é isso que ele fala aqui depois do ou seja, uma sequência na qual a razão entre os termos consecutivos permanece constante, ou seja, sempre estará constante aqui. Então, o que é que ele quer na questão? Qual é o primeiro termo dessa sequência que é maior do que 1000? Então tem que ser quanto? Maior do que 1000. Qual é o primeiro maior do que 1000? Aí a questão é sacana. Olha como é que a banca é sacana. Ela colocou aqui no item A um número que é menor do que 1000. E eu tenho certeza absoluta que teve gente que marcou o item A. Não é possível que tenha gente que marcou o item A. É possível. Uma pessoa que leu aqui, ó, progressão geométrica, não sei o que é isso, não vou ler a questão, vou chutar qualquer um. Aí vai lá, chuta o item A. O item A é o item que você pode eliminar pela leitura da questão, mesmo sem saber o conteúdo. Então tá aqui, qual o primeiro termo dessa sequência que é maior do que 1000? Não pode ser o item A. É o item mais falso daqui, você teria aqui uma chance maior de acertar, mesmo sem saber o que é progressão geométrica. E outra coisa, você não sabe o que é progressão geométrica, mas você conseguiu identificar o padrão aqui, que é sempre multiplicando. Então, saber progressão geométrica não vai importar aqui, porque para você saber os próximos termos da sequência, você vai ter que multiplicar por quanto? Por 3. E aí você precisa saber um pouquinho de matemática básica, que é pegar, então, ó, 162 vezes 3 e ver quanto é que dá. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 18, fica o 8, mais sobe 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, o próximo número da sequência seria 4, 8, 6. Esse número ainda não é um número maior do que 1000. Inclusive, é o item A aqui, né? O item A aqui. Não era para você marcar isso aqui. O próximo seria, então, o quê? Você pegar, então, o número 4, 8, 6 e multiplicar pelo número 3 aqui, que seria o próximo número da sequência. Ó, multiplicar por 3 agora. Então, vai ficar quanto? 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 8 dá 24, e 24 mais 1 dá 25, sobe 2. 3 vezes 4 dá 12, e 12 mais 2 aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 14. Ou seja, o próximo número da sequência teria que ser, então, o 1458. Aí eu te pergunto, esse número é maior que 1000? Sim. Ele é o primeiro maior que 1000? Exatamente, é o primeiro número maior do que 1000 dessa sequência aqui, ó. Porque o anterior a ele era um número menor do que 1000, que era o 486. Então, o próximo, de fato, é 1458, que é, então, aqui, ó, o nosso item B de bola aqui. Vamos aí para a questão de número 9. Observe a seguinte tabela. Nós temos aqui, ó, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e assim por diante. Queremos desenhar retângulos cujos lados estejam na direção vertical ou horizontal, ou seja,
Cada lado é paralelo a um dos lados da tabela, ou seja, vertical, seria assim, ou horizontal. Que seria, então, paralelo a esse lado aqui, ó, paralelo a esse lado, se for o caso da horizontal, e paralelo a esse, se for o caso da vertical aqui. Beleza. Mas tem o quê? E que satisfaçam as seguintes propriedades. Vamos aqui para a primeira propriedade. A união dos retângulos, ou seja, no plural, a união dos retângulos deve cobrir todos os números 1. Cobrir, não é passar por cima, ó, cobrir todos os números 1. Ou seja, por exemplo, aqui eu posso formar um retângulo aqui, ó. Formei um, posso formar outro aqui. Eu posso formar um maior aqui, ó. Posso formar esse retângulo aqui. Eu estou cobrindo os números 1 aqui. Beleza? Beleza. Na tabela, e não pode cobrir nenhum dos números zeros. Ou seja, eu não poderia fazer isso aqui, ó. Porque estaria cobrindo o número 0. Eu não posso cobrir o número 0. Então, essa é a primeira condição. Eu tenho que cobrir os números 1, todos os números 1. Os retângulos podem se intersectar ou se sobrepor. Não tem problema se sobrepor. Beleza, tranquilo. Qual a quantidade mínima, ou seja, a menor quantidade de retângulos que precisam ser usados? Vamos aqui analisar, ó. Aqui eu posso colocar um retângulo aqui, ó, pegando todos os números 1, estou cobrindo todos os números 1. Eu tenho aqui mais um retângulo bem grandão aqui, posso cobrir todos os números 1. Observe que eu não peguei nenhum número 0 e eu tenho mais esse retângulo pequenininho aqui. Quantos retângulos eu tenho no mínimo aqui? No mínimo eu tenho 3 retângulos aqui. No mínimo eu tenho 3 retângulos, então seria o item C de casa aqui, ó. Eu não consigo desenhar apenas um retângulo sem deixar nenhum número 1 solto aqui. Não dá para fazer. E nem 2 também. Não dá para colocar só 2 retângulos. Tem que ser no mínimo aqui 3 aqui. Professor, pode colocar 4? 4 pode, 5 também, 6 também, dá para colocar vários retângulos aqui. Mas no mínimo aqui tem que ser 3, é o item C. Vamos então para a questão de número 10. Medalha Fields é um prêmio concedido a 2, 3 ou 4 matemáticos com não mais de 40 anos. Se não é mais de 40 anos, quer dizer que tem no máximo 40 anos. A pessoa tem que ter no máximo 40 anos de idade ali durante cada congresso. Aqui, ó, cada congresso internacional da União Internacional de Matemática, a IMU, que acontece a cada 4 anos. O prêmio é muitas vezes visto como aqui tem um A, né, como a maior honraria que um matemático pode receber. A medalha Fields e o prêmio Abel, aqui, ó, são duas coisas, a medalha Fields e o prêmio Abel, tem sido muitas vezes descrito como o prêmio Nobel, aqui, ó, prêmio Nobel dos matemáticos. Mas são diferentes quanto à restrição de idades, pois a medalha Fields é um prêmio concedido somente a jovens matemáticos de até 40 anos de idade. Ele está reforçando essa ideia da idade aqui, que é 40 anos no máximo. Enquanto o prêmio Abel leva em conta o conjunto da obra do matemático. Em 2014, o brasileiro, olha só, o brasileiro Arthur Ávila, eu lembro até da matéria em 2014, falando sobre esse Arthur Ávila, tornou-se o primeiro matemático da América Latina a ser condecorado com a medalha Fields. Então, nós tivemos aqui um brasileiro que foi condecorado com a medalha Fields. E Mariam Mizrahi, não sei se é assim a pronúncia, se tornou a primeira mulher, olha só, a primeira mulher, assim como a primeira iraniana a receber o prêmio. Em 5 de julho de 2022, foi divulgada a lista dos ganhadores da medalha Fields de 2022. Temos aqui, ó, o Hugo, e esse nome aqui que eu não vou ler, Juni Hu. Ó, o Juni Hu de novo aqui, talvez tenha sido um erro de escrita, ter colocado 2 vezes. Tem essa aqui, ó, Marina, esse nome aqui deve ser russa. Esta última, que no caso é da Marina, ó, esta última chamou a atenção da mídia por ser a segunda, ó, olha só, a segunda mulher a receber a medalha Fields. A primeira foi essa Mariam, ou a Mariam, não sei como é a pronúncia, e a segunda foi essa daqui, que foi a nossa Marina. E por ser ucraniana. Então foi a segunda mulher a receber a medalha Fields e também por ser ucraniana. Ela resolveu o problema de empacotar o maior número de esferas idênticas em um espaço de 8 dimensões. Esse foi o problema que ela resolveu e acabou ganhando a medalha Fields aqui. Com base no texto acima, podemos deduzir que nunca um brasileiro foi agraciado com a medalha Fields. E o nosso brasileiro aqui, ó, Arthur Ávila, aqui, ó. Arthur Ávila é brasileiro e ele ganhou a medalha Fields, então isso aqui é falso. Hugo, esse Hugo aqui tem pelo menos 41 anos. Se ele ganhou a medalha Fields, ele tem pelo menos 41 anos? Não, ele tem no máximo 40 anos. Então esse item aqui é um item falso também.
A comunidade matemática não tem interesse no problema de empacotamento de esferas. E como foi que uma das mulheres aqui ganhou o prêmio da medalha Fields por justamente falar sobre esse empacotamento? Então esse aqui é um item falso. Sobrou quem? O item D de dado aqui, ó, que diz aqui, ó, 2 mulheres já foram agraciadas com a medalha Fields. De fato, né, nós temos a primeira que seria essa mulher aqui e a segunda mulher seria então essa daqui, ó, a Marina aqui, que deve ser russa no caso aqui. Então o item D é de fato o item correto dessa questão. Bom pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve também no nosso canal e não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima então, valeu!